é a autonomia que eu falei, que assim, a pessoa tem mais, pelo menos, disponibilidade para perceber que a coisa está mais rápida. Então talvez isso disponibilize a pessoa para ver alguma coisa nova, para aceitação de um produto mais diferenciado e com personalidade. Então assim, por mais massificado que seja algumas marcas ou alguns produtos, a pessoa vai dar a cara dela. Então isso que é a personalidade ou a autonomia que eu acredito que as pessoas têm. Exatamente, isso aí, pode dar sequência. Inclusive eu trouxe alguns looks para mais tarde, né? Nós debatemos até sobre esses estilos, né? Do clássico ao casual, ao fashion, né? Nós vamos mostrar para vocês. Estávamos falando sobre varejo, que nós estamos num momento de transformação importantíssimo em Florianópolis, de cenário de varejo, de moda. E até bem pouco tempo atrás a gente tinha o quê? 1, 2 shoppings. E subitamente nós temos vários, e marcas internacionais e acesso que não se tinha antes. Agora temos pessoas que tinham o hábito de comprar marcas em São Paulo ou fora do Brasil, temos em Florianópolis agora. E isso traz uma reflexão diferente, uma postura diferente e desperta nas pessoas uma necessidade diferente de se expressar também. Isso é fantástico. Eu acho que uma coisa interessante também, o Jean aqui como compositor, cantor, de certa forma a gente estava falando que a economia influencia na moda, né? A música também influencia na moda. Vocês não acham? Você não acha hoje que a música influencia de certa forma na moda? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos voltar a um. Aí já é uma questão que eu acho que passa muito pela indústria cultural, né? A música influencia diretamente na moda e vice-versa. A partir da década de 50, quando a música pop de fato começou a se consolidar, não só como um mercado, mas como uma possibilidade de influência de um indivíduo em formação, se criou esse estereótipo de adolescente e coisa e tal, se descobriu um mercado novo, uma possibilidade do sujeito se manifestar através da roupa. Então eu acho que esse discurso que a gente estava falando do homem do século XXI, de certo modo, ele foi construído no século passado, Com e certeza. muito através da cultura pop, mais ainda através da música. Porque antes a preocupação não era do sujeito se manifestar através da roupa que ele usa. O caramba! Na verdade, tinha uma coisa que o sujeito tinha que saber qual é o modelo. O cara que tem 40 anos vai usar esse tipo de roupa. Por quê? Porque esse é o modelo do cara de 40 anos e fim de papo. Então essa coisa foi quebrada. Nesse sentido, voltando um pouco à pergunta anterior, eu acho que a gente vive um momento em que, apesar de toda essa abertura, a gente sente que os homens ainda estão um pouco perdidos. Mas é óbvio que isso se dá a uma parcela da população. A parcela da população que às vezes vota mal, que às vezes, sei lá... mas isso é natural, isso é um processo e tal. Mas eu acho que a coisa da música vocês podem continuar. A relação da música, a gente tem crises. Já passou isso. Meu Deus, a conversa brincou. Mas na história da relação da música e moda, a gente tem crises, né? O Sex Pistols, Madonna nos anos 80, que quebrou aquela formalidade da mulher de ombreiras e tal. A Madonna foi um case interessantíssimo, que trouxe, resgatou a sensualidade, os espartilhos, enfim. E a gente ficaria aqui por horas falando da relação, por isso que eu perguntei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque a relação da música e moda é uma coisa que não tem fim, não é? Eu só queria fazer um complemento sobre o metrosexual e a autonomia das pessoas. Se precisou classificar uma independência ou dizer que aquilo era permitido para as pessoas terem autonomia sobre o que fazer. Então eu vi que poderia ser usado um lenço, então eu posso, como homem, usar um lenço. Então essa autonomia foi mostrada. Então as pessoas precisam talvez mastigar alguma coisa antes ou verem em outras pessoas para poderem se permitir. É um movimento natural da moda, da cultura em geral, mas o que eu queria complementar do metrosexual, até que o cara até não precisa ter se tornado um fashionista ou um metrosexual, mas abriu a possibilidade dele fazer a pequena ousadia dele, do guarda-roupa dele também. Ele olha, é possível usar um lenço, ele não vai usar um lenço porque não é adequado para ele, mas ele sabe que ele pode jogar uma corzinha ali, entendeu? A grande ousadia também abre portas para as pequenas ousadias do guarda-roupa masculino, isso é importante.